Boa tarde. Vamos dar início à nossa 72ª reunião do GAOPS. Nós estamos nos aproximando do final do período chuvoso. A situação dos reservatórios, ela trouxe um certo conforto em relação aos anos anteriores. Hoje atingimos a marca que equivale à melhor verificada desde 2013, ou seja, a melhor marca dos últimos 10 anos. Então, estamos numa situação que, se de um lado dá uma certa tranquilidade para a operação no segundo semestre, por outro lado, nos conduz a termos, como sempre, uma gestão de uso o mais racional possível. Então, meu nome é Joaquim Gondim, eu sou superintendente de operações e eventos críticos da ANA e vou coordenar a reunião de hoje. Nós teremos 3 apresentações, uma primeira apresentação por parte do IMET, uma segunda complementando por parte do CEMADEM e, na sequência, o Operador Nacional Sistema Elétrico, ONS, para a sua apresentação sobre as condições verificadas no sistema e a perspectiva futura. Então, vamos dar início à nossa reunião, pedindo ao IMET que faça sua apresentação. Por favor, IMET. Doutor Joaquim, o MET não entrou ainda, se a gente puder começar com o CEMADEM. Ok, então vamos inverter a ordem. Então, vamos pedir então ao colega Marcelo Cellucci que faça a sua apresentação, por favor. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Joaquim. Marcelo Cellucci, meteorologista, responsável da sala de situação do CEMADEM. Eu vou fazer uma apresentação bem curta, na verdade, falando de chuvas e a previsão para o maior prazo possível. Vou tirar minha câmera, ainda não apareceu a apresentação. Perfeito. Bom, a primeira figura, de fato, né, a próxima, é a situação das chuvas nos últimos 30 dias. A nossa reunião tem frequência mensal, então considere aqui a situação do último mês, desde o dia 11 de fevereiro até ontem, dia 13 de março. Aí na figura da esquerda nós temos primeiro o acumulado total de chuva, né, o que está em azul e verde, indica maiores volumes, então já dá para ver que dentro da bacia do Paraíba do Sul, né, choveu bem mais na parte alta da bacia, diferentemente do que tinha acontecido na estação chuvosa anterior, né, onde os maiores acumulados estão na parte média e baixa. Agora, nos últimos 30 dias, pelo menos, as maiores precipitações se concentraram na parte mais alta, e a figura da direita, que compara justamente a chuva observada com a média histórica desse período em particular, ou seja, a média histórica de 11 de fevereiro a 13 de março, nos mostra aí na área em azul, onde as chuvas superaram a média histórica. Então vejam que realmente na parte mais alta, também na parte média da bacia, choveu acima da média. Já na parte mais baixa, trecho de Minas e parte final do trecho no Rio de Janeiro, as chuvas foram abaixo da média, ligeiramente abaixo da média. Então, podemos dizer que nos últimos 30 dias, estritamente, choveu de normal para cima da média, com valores acima do normal na parte mais alta. E a próxima figura, que é um complemento, mostra a situação das chuvas desde o início da estação chuvosa, desde 1º de outubro, e aí podemos nos concentrar na figura da direita e vemos que, de fato, choveu acima da média neste ano hidrológico, na bacia, fato que realmente não acontecia há vários anos. Na sequência, nós temos um diagnóstico da evolução mês a mês
da precipitação dos últimos 2 anos. As barras azuis indicam o total acumulado nos últimos 24 meses, a linha fina preta é a média histórica. Podemos até espiar rapidamente aí a parte esquerda, ou seja, a estação chuvosa 21, 22, né, como as barras quase que sistematicamente ficaram abaixo da linha fina, ou seja, chuvas quase que sistematicamente abaixo da média histórica. Só que agora, indo para a parte mais da direita do gráfico, vemos que desde setembro e até fevereiro, agora as chuvas ficaram acima do normal. Até o mês de outubro e o mês de dezembro, que ficaram ligeiramente abaixo, mas totalmente compensado por janeiro, fevereiro, por exemplo, o próprio mês de setembro, onde choveu acima da média. Agora, em março, até o dia 12, nós temos 61 milímetros, a média histórica é mais ou menos 160, isso está mais ou menos dentro da média, proporcionalmente. E olhando desde 1º de outubro, nós temos 1.098 milímetros acumulados, sendo que a média histórica é 1.114, arredondando. Então, praticamente, nós temos já o total da média histórica de outubro a março completo, sendo que estão faltando aí quase 20 dias para completar o mês de março, digo, desde que foi atualizado o gráfico. Bom, na próxima figura nós temos a situação meteorológica de hoje, que ainda é uma situação meteorológica característica da estação chuvosa, né? Não tem nenhum sistema meteorológico importante atuando, mas vejam, por exemplo, dentro da elipse vermelha, existe um certo alinhamento da nebulosidade, aquelas áreas mais avermelhadas indicam nuvens com potencial de chuva, né? Mas de uma forma geral, a maior parte do Brasil, né, tem nebulosidade abundante, o que ainda está mostrando uma situação típica de estação chuvosa. Lembrando que nós estamos já em meados de março e teve anos recentes onde a estação chuvosa já tinha encerrado, inclusive dentro do mês de fevereiro. Então, este ano realmente a chuva está colaborando muito mais. Bom, essa situação não deve mudar muito nos próximos dias, mas por falta de algum sistema meteorológico mais importante, as chuvas não serão particularmente abundantes. Então, aí nós temos a previsão para a primeira semana, desde hoje, 14 até o dia 21 de março. À esquerda é o valor previsto. Na verdade, as precipitações mais abundantes estão dentro daquela área azul, né, mais para a região centro-oeste. Na região sudeste, as chuvas vão começar a ser mais irregulares, mais em forma de pancadas, menos generalizadas e com volumes também menores. Na figura da direita, nós vemos que, comparando o que está previsto com a média histórica, na verdade, devem predominar chuvas abaixo da média, agora nos próximos 7 dias, especialmente ali no setor de São Paulo, na parte de cabeceira. Então, na próxima figura, nós temos os detalhes dentro da bacia. Na figura da esquerda, o valor da chuva previsto, está aí o contorno da bacia, os limites da bacia. Assim, uma distribuição relativamente uniforme da precipitação, só que nesta época ainda é esperado que chovesse mais na parte mais alta, por isso que isso configura uma anomalia negativa. E talvez o mais importante aqui é a figura da direita, que mostra o valor de chuva previsto pelo modelo para os próximos dias, né? Tem 3 números, 10, 24 e 35, que são os acumulados previstos pelo modelo para os próximos 3, 7 e 10 dias. Então, para uma semana, né, até o dia 21, o modelo está prevendo 24 milímetros, só que esse valor assim de referência é imaginando que a chuva se distribuísse uniformemente dentro de toda a bacia. Mas o importante aqui é que esse número 24, que é o valor de referência, está abaixo da linha azul, que é a média histórica. Então, confirmamos aqui, né, que para a próxima semana deve chover, eu diria que consideravelmente abaixo da média, se a gente leva em conta que esse número 24 está praticamente um pouco acima dos 50% da chuva média para esta época. Então, primeira semana com chuva abaixo da média. Na próxima figura, nós temos a tendência
como chamamos a previsão de um prazo maior, né? Tendência para a segunda semana, do 22 a 28 de março. E, bom, se o modelo estiver correto, a tendência é de chuvas ainda dentro da bacia, até com valores comparativamente um pouco maiores em relação aos próximos 7 dias. E olhando a figura da direita, dá para ver que esse volume estaria mais ou menos dentro da média da época. Lembrando que a média da época, já final de março, é menor. Então, em termos de volume, já não são volumes tão expressivos. Mas, em resumo, para os próximos 14 dias, né, próximas 2 semanas, na próxima figura nós temos, de novo, à esquerda sempre o valor previsto e o mais importante, talvez, a figura da direita que mostra o valor em relação à média. Então, o que deve prevalecer nas próximas 2 semanas são chuvas abaixo da média, especialmente por influência da primeira semana, e particularmente abaixo da média na parte mais alta da figura. Essa previsão, como falamos, vai até o dia 28 de março, então está praticamente encerrando o mês de março. Então, a primeira metade foi mais ou menos dentro da média, a segunda metade está prometendo ser um pouco mais deficitária em termos de precipitação. Então, provavelmente, março vai acabar fechando com chuvas um pouco abaixo da média. Em termos de temperatura, na próxima figura, nós temos já diretamente as anomalias, ou seja, comparação com a média histórica. Na primeira semana, na parte de cima à esquerda, na segunda semana, na parte da direita, temperaturas mais ou menos dentro da média, até ligeiramente abaixo da média, porque, embora não tenha previsão de muita precipitação, tem previsão de nebulosidade não associada a grandes volumes de chuva. E na parte de baixo está a previsão da temperatura, né, da evolução da temperatura nas próximas 2 semanas. E vejam que essa temperatura deve se manter basicamente estável, né, com poucas variações, talvez um ligeiro aumento mais para os últimos dias de previsão, mas sem temperaturas muito elevadas. E para ir terminando, para a terceira e quarta semana, a primeira figura que nós temos é do modelo CFS, e temos na parte de cima de 28 de março a 3 de abril, e na área aí do sudeste, na região de influência da bacia do Paraíba do Sul, estaria indicando uma situação de chuvas de normal para baixo da média, e na segunda, ou seja, quarta semana, de 4 a 10 de abril, uma situação também parecida, mais de normal para abaixo da média, né? E a próxima e última figura, que também é para a terceira e quarta semana, só que com um modelo diferente, apresenta algumas diferenças com respeito ao modelo anterior, mas também está indicando alguma situação de, no melhor dos casos, dentro da média, de normal para abaixo do normal. Então, na verdade, olhando as próximas 4 semanas, nós temos um predomínio de chuvas de normal para baixo do normal, talvez na segunda semana alguma coisa mais dentro da média, mas já num cenário mais claramente de declive da estação chuvosa. Então, eu acho que a informação mais importante até agora seria que aparentemente a estação chuvosa, o auge da estação chuvosa já passou, né? Aquela sequência de meses e semanas com chuva acima da média parece que já ficaram para trás, e nós estamos entrando agora no último estágio da estação chuvosa, né? Embora ainda março parece ser um mês com precipitação, ainda não é um mês já onde a transição está adiantada, mas o que estamos vendo é um declive gradativo da estação chuvosa em direção já à estação seca, provavelmente a partir de meados de abril. Então, isso que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Então, vamos chamar agora nosso colega do IMET. IMET, nós começamos pelo CEMADEM, com problema de horário, mas agora é a sua apresentação, por favor. Tá bom, doutor Joaquim, obrigado, boa tarde a todos. Como eu não consegui ver toda a apresentação do Marcelo, cheguei agora quase no final, então peço desculpas se eu for repetir alguma coisa,
Então, praticamente vai ser um complemento um do outro. Vou desligar aqui a câmera para o sistema ficar melhor. Só aguardando a apresentação. Eu sempre gosto de ir mostrando. Eu sempre gosto de ir mostrando, né, o que ocorreu, para depois mostrar essa previsão dos próximos dias e o que se espera para os próximos meses, né? Então, no próximo slide, a gente vai ver, no próximo, né? A gente vai ver como ficou o mês de fevereiro. No mapa da esquerda, eu tenho a climatologia, né? E o mapa da direita, o que ocorreu ao longo do mês de fevereiro. Então, a gente vê que pela climatologia, nós temos ali uma média, né, mais baixa da bacia, em torno de 100, aproximadamente 100 milímetros, na parte mais sul, né, a parte mais alta, em torno de 260 milímetros, que se espera que é mais ali no Vale do Paraíba. Então, quando a gente vai ver o que acumulou no mês de fevereiro, tivemos chuvas com valores expressivos, no entanto que até a média, na parte mais alta, pontos, né, da bacia, tivemos aí a chuva acima da média climatológica. Ficamos aí em torno de 300 milímetros. E na parte mais baixa, que é aquela parte verde, né, então tivemos um acumulado de aproximadamente de 90 milímetros. Então, se a gente for olhar praticamente em termos dessa variáveis, né, ficamos aí a chuva dentro da média, já que fevereiro foi um mês chuvoso. Chegando agora no mês de março, então no mapa da esquerda a gente tem ali a climatologia, tá, que varia ali mais ou menos de 140 a 220 milímetros. O volume maior fica na parte mais alta da bacia, né, do lado do Vale do Paraíba, parte do Rio de Janeiro, também Minas. E a parte mais baixa chega a pegar até mesmo, em média, aproximadamente em torno de 140 milímetros. No mapa central, é a previsão climatológica para o mês de março. Então, a gente observa que, como o Marcelo já falou, né, que se espera ali uma chuva, na maior parte da bacia, em torno da média, ligeiramente abaixo da média. Somente na parte mais baixa da bacia que podemos aí ter ligeiramente acima da média. Quando a gente vai ver o acumulado desses últimos 13 dias, a gente vê que a bacia realmente não acumulou muita chuva, por enquanto não, está muito mal ainda distribuída, e pela interpolação que o modelo registrou, né, o observado, variou ali de 3 até aproximadamente 20 milímetros. Bom, então esse é o cenário do que está acontecendo, mas como vai ficar então para essas próximas semanas, né? Então, se pegarmos essa primeira semana, se bem que esse eu estou mostrando o cenário, praticamente foi o que o Gustavo, o Marcelo Celucci mostrou, né? Então, a gente vê toda essa instabilidade na imagem menor, aqui com o zoom. Essa imagem é agora das 13h40, horário de Brasília, né? Então, a gente vê todo esse alinhamento e somente essa instabilidade se deslocando um pouco mais direção aqui para o Vale do Paraíba. Mas será que isso vai trazer alguma chuva? Então, a gente é o que vai mostrar agora no próximo mapa, um acumulado dessa próxima semana, 7 dias, né? Então, a gente vê que o modelo, mesmo acumulando, não está, assim, trazendo um cenário tão otimista. Pontos isolados pode chegar aproximadamente em torno de 50 milímetros, aí, entre Rio de Janeiro, aí no sudoeste do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas, no geral, ela fica ali em torno de uns 10, nessa parte mais azul, né, mais cinza, de 10, de 7 a 20, né, esse seria a média. Isso buscando pelo modelo nosso aqui do INMET. Quando a gente busca o modelo global do GFS, ele também não tem uma perspectiva boa, que praticamente foi o que o Marcelo Celucci mostrou. Então, o cenário do que os modelos estão projetando assim não está algo tão otimista em termos assim, de chuvas abundantes. Então, a gente vê que o próprio modelo GFS global ele estima, né, aproximadamente nas próximas 2 semanas, né, nos próximos 14 dias, entre 12 a 150 milímetros. Bom, esse é o cenário para o mês de março. E para o mês de abril, né, vamos pegar aí março, abril e maio, olhando aí pelo multimodelo, né, CPTEC, MET, FUNSEMI, a gente vê que nos 3 meses se tem uma média
grande parte da bacia em torno da média, onde está essa tonalidade branca que a gente observa. E quando chega mais esse amarelinho entre São Paulo e Minas, então está ligeiramente abaixo da média. Então, é uma média dos 3 meses. Agora, se a gente olhar o mês individual, né, o mês de abril e maio, então a gente vê que o mês de abril está se esperando uma chuva em grande parte da bacia em torno da média, ligeiramente abaixo da média. Mas qual é essa média, né? Então, a gente vê no mapa da esquerda e vê ali aproximadamente, só parte do Rio de Janeiro é que pode absorver, vamos dizer assim, a climatologia recebe um pouco mais de chuva em relação aos 2 extremos da bacia, que fica ali em torno de 60 milímetros. Também não está com uma perspectiva boa, né, de uma chuva abundante. E no mês de maio, já é praticamente pela climatologia, já começa aí o período seco, né? Então a gente vê que grande parte do Brasil e também grande parte da bacia, essa média diminui. Então ela fica em média ali, aproximadamente, que se espera pela média climatológica, entre 50 a 100 milímetros. Então a gente observa que cai bastante, né? E a previsão climática, a gente já sabendo que a média é baixa, então ela fica em grande parte da bacia, praticamente dividindo a bacia, né, entre centro e norte, centro e sul. Eu diria que o centro-sul está ligeiramente abaixo da média e o centro-norte, né, no caso, a parte mais baixa da bacia, em torno da média. Bom, se avançar um pouquinho mais, eu só deixei para mostrar, né, que o Laninha, praticamente, com os dados de hoje, já estamos aí em torno de 0,051 graus, né, menos, já praticamente em torno de zero. Eu acabei não colocando, mas fazer uma comparação do nosso último encontro. Então, a gente vê, né, a diferença do mês de fevereiro já para o mês de março, praticamente liquidado o fenômeno Laninha. Seria isso que eu tinha para apresentar, doutor Joaquim, fico aqui à disposição. Ok. Muito obrigado aí pelas 2 apresentações que mostraram que nós, esse ano, ficamos numa situação dentro da média, um pouco até acima da média, na chuva, que não acontecia há vários anos, né? Bom, então, na sequência, vamos pedir ao ONS que faça a sua apresentação, contextualizando, então, a operação realizada e a perspectiva futura. Paulo, por favor. Doutor Joaquim, boa tarde a todos. Vamos ver aqui a apresentação, né, das condições hidrológicas e hidráulicas observadas na bacia do Rio Paraíba do Sul e, basicamente, o reflexo, né, da condição hidrológica, né, o reflexo dela na condição hidráulica, recentemente observado na bacia, nos trazendo para uma condição relativamente, comparando os anos anteriores, uma condição melhor. Próximo slide, por favor. Aqui falando da condição hidrológica, né, e de armazenamento próximo. O hidrograma, né, onde a gente vem comentando aí ao longo das últimas apresentações, comparativamente à série 2014, que é essa série aí em vermelho, e o ano anterior, né, que o ciclo hidrológico anterior, onde a gente teve um cenário hidrológico com bastante oscilação, né, no ano passado. A gente teve um janeiro bom, depois uma recessão muito forte em janeiro, depois um fevereiro com pico de uma cheia bastante significativo, né, e depois uma recessão muito forte. Esse ano, felizmente, a gente está observando um hidrograma sobre a ótica, né, de recuperação dos reservatórios bastante mais positivo, né, uma vez que ele não tem nenhum pico significativo de vazão e, consequentemente, ele vai de encontro, né, às alocações de volume de espera para de cheias. Em compensação, ele está tendo um volume maior, né? E também, né, nesse gráfico que a gente não consegue observar isso, né, que esse aqui é o gráfico de vazão natural em Santa Cecília, que é a distribuição dessa vazão, né? Esse ano a gente está tendo uma condição bem melhor distribuída das vazões na bacia, principalmente nos trechos da montante de Funil e bem na cabeceira, né, montante Paraibuna e a montante de Jaguari. Mas mais à frente a gente vai ver mais detalhadamente a ocorrência dessas vazões nesses pontos. Próximo, por favor. Aqui é o histórico de armazenamento, né, conforme comentado no início, desde 2013, onde a gente alcançou um valor levemente acima de 70%, a gente não encontra
uma condição de armazenamento para essa época do ano não é tão positiva, né? Ainda temos chance de, inclusive, bater esse recorde de reposicionamento lá do ano de 2013. Lembrando que o Paraíba do Sul, dependendo do ano, ele para o seu enchimento em abril, mas tem alguns anos que ele pode se estender até maio, inclusive até o final de maio, né? Então, tudo vai depender das condições que a gente vai observar ao longo dos próximos meses. Mas só aí a gente já vê um reflexo bastante positivo, né, dessa recuperação hidráulica. Próximo slide, por favor. Olhando essa distribuição, né, em relação aos reservatórios, como eu comentei, né, o funil a gente está nesse momento gerenciando o enchimento do reservatório, respeitando os volumes de espera, né? Jaguari então, continua com uma taxa bastante positiva e principalmente Paraibuna, né? Que a gente continua com uma condição, daqui a pouco a gente vai ver nos gráficos individuais de vazões afluentes bem superiores às vazões que vêm sendo defluídas do aproveitamento. Próximo slide, por favor. Aqui a gente compara, né, para essa época do ano, né, em comparação aos 4 anos anteriores. Então, a olho nu, a gente vê que a gente está com uma condição muito melhor do que nos anos anteriores, né? Ali em 2020, a gente, o detalhe que eu comentei, né, a gente foi até abril, a recuperação do reservatório, primeira quinzena de abril. Em compensação, né, em 2019, a gente foi até junho, né? A gente encheu o reservatório, ficou com ele basicamente na horizontal, né? E em junho ainda teve uma pequena recuperação. Então, já estamos numa condição de armazenamento muito favorável. A derivada, né, olho nu, a inclinação da curva ainda é bastante positiva, né? E até onde ela vai se estender, a gente ainda não tem condição de afirmar, mas já estamos numa condição bastante positiva. Daqui a pouco a gente vai ver isso em relação à curva de segurança que eu trouxe nessa reunião de hoje pela primeira vez, a curva de segurança, porque acho que é o momento que já dá para a gente fazer, né, a comparação entre o estado de armazenamento presente e a curva de segurança que a gente tem para esse período seco. Próximo slide, por favor. Aqui passando, né, pela lógica operativa de cada um dos reservatórios, próximo. Aqui a gente tem Paraibuna, conforme eu comentei, né, a gente ainda continua com uma condição de afluências, que é a curva em azul, bastante, um balanço bastante positivo em relação às defluências, que é a curva aí em vermelho. A gente continua com uma taxa bastante positiva de recuperação e, inclusive, a gente está programando para amanhã, em função, né, a gente vai ver no próximo gráfico, das condições favoráveis também de armazenamento de Santa Branca e de ainda observarmos incrementais boas, né, elevadas entre Paraibuna e Santa Branca. A gente está programando para amanhã mais uma pequena redução em Paraibuna, saindo de 19 metros cúbicos de vazão para 15. Então, amanhã a gente ainda está implementando mais uma redução de Paraibuna, que as incrementais ainda estão elevadas, né? E Santa Branca também teve uma boa recuperação. Próximo slide, por favor. Aí a gente vai ver aqui a operação de Santa Branca, conforme eu comentei, a gente já está com armazenamento em torno de 62%. Como a incremental está elevada, a gente continua aí com uma relação positiva, né, entre o que chega e o que sai do reservatório. Então, mesmo com essa redução de Paraibuna, que vai ser muito marginal, né, somente 4 metros cúbicos por segundo, provavelmente a gente vai continuar ainda com alguma trajetória de recuperação. Mas conforme apresentado pelos dois institutos aí de clima e tempo anteriormente, né, a gente vai ter já, natural para essa época do ano, a observação de uma recessão na bacia, né? A gente pode ter ainda eventos de chuva e, consequentemente, aumento de vazão em alguns pontos isolados da bacia, mas não há expectativa de nada muito significativo. Mas, depois desse reequilíbrio aí, a gente entende que Santa Branca ainda continua com uma pequena recuperação. Próximo, por favor. Jaguari, né? É a maior recuperação do sistema, né? Tivemos uma boa condição de vazão afluente, mas uma redução significativa da defluência, né, em relação a essa vazão que chega, né? De somente uma defluência de 4 metros cúbicos por segundo. Então, a gente está com o reservatório aí em torno de 77%, já indo ainda com uma trajetória boa em cima do armazenamento de 80%, e provavelmente deve passar esse armazenamento. Próximo, por favor. Aqui o reservatório de funil, né? Conforme eu comentei, a gente vem controlando a vazão defluente, né? Muito acima, né, do que o mínimo que precisa lá para uma condição normal de operação em período seco, né, que são os 190 Santa Cecília. Então a gente vem gerenciando, né, a vazão que chega em funil, mais as vazões incrementais ajudantes com o atendimento do volume de espera. Então vocês podem ver, né, que a curva em verde aí é o armazenamento. A gente vem tangenciando, né, dentro do possível, a recuperação
do reservatório, seguindo a alocação de volume de espera agora para esse pedaço final do período de controle de cheias. Próximo, por favor. E por fim, como eu comentei, né, trouxe aqui hoje a curva de segurança. Acho que a gente está no momento adequado já para a gente começar a mostrar a fotografia do estado de armazenamento atual em relação à curva de segurança. Próximo, por favor. Então, o que a gente mostra, né, a gente já teve uma recuperação bastante positiva, principalmente agora ao longo do mês de fevereiro, né? Nós cruzamos a curva de segurança, o valor de início de mês para março é de 55,7%. A gente começou março com 61,2%, né? Ou seja, 1% acima, e pegando um corte, né? Como se fosse abril, né? Sendo que, pegando o valor verificado no dia 13/3, de 67,3, entendendo que a gente continua ainda com uma trajetória de recuperação, e dado que para o início de abril a curva de segurança é de 54,4%, a gente está com uma condição bastante favorável. Então, esse gráfico ele mostra claramente por que a gente não traz curva de segurança aqui em dezembro, janeiro e fevereiro. Não adianta nada, né? Porque o estirão de recuperação histórico da Bacia do Rio Paraíba do Sul é na segunda quinzena de janeiro, fevereiro e março. Então, isso aqui mostra, né, que o que importa para a gente é monitorar esse estado de armazenamento da bacia ao final do mês de março e abril. Então, por isso que a gente está trazendo aqui hoje, né? A gente está aqui fechando a primeira quinzena de março, mas a gente já está com uma condição bastante favorável e mostra que, em relação à curva de segurança, o desenho que a gente tem nesse momento, que a gente vai ter, em princípio, uma condição ao longo de 2023, ao longo do período seco, bastante favorável. É isso que eu tinha para apresentar. Caso alguém tenha alguma questão, estou à disposição. Ok, muito obrigado, Paulo. Bom, eu vou dar agora oportunidade aos estados e ao Comitê de Bacia e à agência falarem. Começando pelo Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, algum comentário, Maurício? Boa tarde, Dr. Joaquim. Boa tarde a todos. Inicialmente eu queria agradecer aí a apresentação, né, e as informações fornecidas aí pelos colegas do CEMATEM, do INET e da ONS. E assim, hoje eu queria só dar um retorno sobre a solicitação feita aí pelo André Luiz, da AGEVAP, né, na última reunião referente à barragem dos Motas. Eu não sei se o André Luiz, acho que está... André, tudo bem? Então, eu fiz uma pesquisa sobre essa barragem, né, desde a nossa última reunião, e apenas para fazer uma breve introdução para quem não conhece, né, essa barragem dos Motas, ela está localizada ali no município de Aparecida, entre Santa Branca e Funil. Né? Ela foi construída pelo DAE e finalizada aí por volta de 1966. É uma barragem construída em concreto por gravidade, com fundação em rocha, né? Conta com volume de 6 hectômetros cúbicos. Acho que o Paulo também tinha me feito essa pergunta na última reunião, né? Então, ela tem um volume total de 6 hectômetros cúbicos e área de drenagem de 76 quilômetros quadrados, né? E essa barragem ela foi construída, na verdade, com a finalidade de amortecer ondas de cheias, né, do Ribeirão dos Motas, né, que é um curso d'água aí que atravessa aí o centro urbano de Guaratinguetá. Ela tem cerca de 80% do seu volume, né, ou 4,8 hectômetros cúbicos, correspondente ao volume de espera. Né? Portanto, o reservatório foi dimensionado aí para permanecer vazio, formando um grande volume de espera. Mas é só, terminando, né, respondendo a situação das estruturas, né, que foi mencionada na última reunião sobre essa barragem, né, então a informação que foi me passada, né, conversando com os meus superiores aqui, com o pessoal, é que essas duas comportas de fundo, né, elas já foram reparadas nos últimos dias, desde a última reunião, e elas já se encontram operando normalmente. Né. Também já foi contratado o plano de segurança de barragem, né, que está em estado de finalização, e o plano emergencial que ficará pronto no meio do ano. Essa barragem, acho que não sei se na última reunião também perguntaram de quem estava responsável, né, ela foi cedida para a prefeitura de Aparecida, né, mas o DAE ele vai cuidar dos reparos necessários e ainda vai procurar meios de efetuar alguns serviços de desassoreamento. E só para finalizar, né, a gente tem um laudo que foi fornecido pela FCTH, contratado pela FCTH, Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica da USP,
E após duas vistorias, né, recentes, não foram observados indícios ou evidências, né, no corpo da barragem, em seu entorno, que indiquem riscos estruturais iminentes que venham afetar a segurança global da estrutura. Então, resumindo, a estrutura é segura, né? Então, era só isso que eu tinha para te falar hoje. Eu espero aí ter esclarecido as dúvidas da última reunião, principalmente do André Luiz aí. E agradeço a atenção de todos. Estou disponível para qualquer dúvida. Obrigado. Muito obrigado, viu, Maurício? Muito obrigado. Ok. Muito obrigado, Maurício. Eu pergunto ao Estado do Rio de Janeiro se gostaria de fazer algum comentário nessa parte da reunião. Boa tarde, né? Meu nome é Fernanda Spitz, hoje eu estou representando a Larissa Costa aqui pelo INEA. Não nenhum informe, eu acho que todo mundo recebeu, né, o comunicado da Light, que tiveram essas fortes chuvas que ocorreram no município de Rio Claro, né, a partir do dia 11, agora de março, e aí foi necessário suspender o limite da vazão bombeada na usina de Santa Cecília, né, e isso deve se manter até que a vazão do Rio Piraí retorne à normalidade. Só fazendo esse comentário aqui. Ok. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada. Minas Gerais, algum Boa comentário? tarde, Joaquim. Heitor? Não, só agradecer aí pela apresentação mesmo e saudar todos os presentes aí. Boa tarde. Ok. Bom, a GEVAP, André? Só também, boa tarde, professor Joaquim, boa tarde aí, Trindade Paulo e a todos, né? Realmente, de certa forma, um pouco feliz, viu, Paulo? Porque está chovendo muito, viu, doutor Joaquim? Nossa, mas está chovendo muito no Vale do Paraíba, tá? Está chovendo pouco. No lugar certo, né? Está chovendo muito. Nossa Senhora. Ontem eu estava praticamente perto de Paraibuna, está chovendo muito lá. Nossa Senhora. Mas graças a Deus, né? Ótimo. Tem nenhuma pergunta, não? Ok. Só para ter ideia de números, ontem entrou em Paraibuna 279 metros cúbicos por segundo. 279. E Jaguari em 186 metros cúbicos por segundo. Eu estava lá pertinho ontem, né? Muita chuva, dia muita que, chuva. no começo, tem dias que Jaguari, por exemplo, entrava 4 metros cúbicos por segundo, 5 metros cúbicos por segundo. Então, entrou 186. Então, hoje a Ana deve estar publicando uma nota no seu site informando isso, que nós ultrapassamos a marca, vamos dizer, agora estamos só inferiores a 2013. 2013, tá? 2013 para cá é a melhor marca. Bom, alguém mais gostaria de fazer comentário nessa parte da reunião? Antes de mais nada, vamos marcar o nosso próximo encontro. 11 de abril, 15 horas, tá? Pedia que todos anotassem. 11 de abril, às 15 horas. É uma terça-feira também. Nós vamos manter essa sequência de reuniões às terças-feiras. Alguém mais? Não. Bom, eu acho que nós estamos partindo para o encerramento. Os reservatórios agora estão, como falado aqui, se adaptando à nova situação, fazendo seu reenchimento gradual, né? O NIL está fazendo seu reenchimento gradual. Esperamos que as condições ainda fiquem sob controle e que permita o reservatório, ao final do período chuvoso, ficar cheio, né? Que dá mais uma segurança ao sistema. Teve uma preocupação, como foi falado aqui pela Fernanda, que foi a questão de controle de cheia no Piraí. E a Light adotou as medidas para esse controle de cheia, né? Comunicando a todos. Bom, então queria agradecer a presença de todos, dizer que essa reunião fica gravada e disponibilizada nos canais da Ana no YouTube. E quem não assistiu pode assistir numa oportunidade posterior e também outras pessoas que assim desejarem podem participar desse sistema ouvindo as gravações na sequência. Muito obrigado e está encerrada a nossa reunião de hoje. Obrigado, doutor Joaquim. Obrigada. Obrigado.